Graças a Deus, mais um dia, vamos iniciar a nossa leitura, 48º dia de 100. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, que possamos iniciar esta leitura, concluir esta leitura, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa, eu te peço que venha nos capacitar, que venha nos ajudar a fazer uma ótima interpretação, uma exegese correta do texto. Nos ensina que venha a ser uma leitura abençoada, produtiva, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que todo mal, que tudo aquilo que queira roubar a nossa concentração no momento da tua leitura venha cair por terra, em nome de Jesus. Vamos lá. Esther, do 6 ao 10. Esther, do 6 ao 10. Jó, do 1 ao 3, e Romanos, do capítulo 7 ao capítulo 8, vem comigo na palavra. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, e dos eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens dos reis lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes reais de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, os maiorais, senhores, e vistam dele aquele homem, de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Forte, hein? Glória a Deus. Vamos dar régua aqui. Assim se fará o homem de cuja presença, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com eles, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram
a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? Se te dará. E qual é o teu requerimento? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim? Nesta casa, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos seus eunucos, que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Naamã. E falou mais Ester perante o rei. E se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreve-se que se revoguem as cartas e os intentos que Amã, filho de Amadata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em toda a província do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a petição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e a sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivã, ao 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, e aos governadores, e aos maiorais da província que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua,
como também aos judeus, segundo a sua escritura, e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pela mão de correios, a cavalos que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. E nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciará em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalarias do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exaltou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, prosélitos, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Os judeus matam seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram para pôr a mão sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança, e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsendata, e a Dalfon, e a Aspata, e o Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia viu perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? Far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, concede também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje. Enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém aos despojos não estenderam sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa.
da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram os seus aborrecedores, 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Deus reverteu a situação. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 no mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros, a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus. E enviou carta a todos os judeus. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria. E de luto em de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito, porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado por, isto é, a sorte para o assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas, e o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. E por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinham intentado destruir os judeus, e tinha lançado Pur, isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que intentara contra os judeus se tornassem sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhe tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem. E eles que não deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados, geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abial, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar segunda vez esta carta de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato
de Ester estabeleceu, o que respeitava ao Purim, e escreveu-se um livro. A exaltação de Mardoqueu, capítulo 10 de Ester. Depois disso, pôs o rei Assuero o tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escrito no livro das crônicas, nos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de todas as nações, procurando o bem do seu povo. Jó capítulo 1. Vem comigo na palavra, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Quero só abrir um parênteses aqui, ó. A prova extrai de dentro de nós o que nós somos, e no meio da prova é que ele te conhece. Deuteronômio 8. Levaram 500 juntas de bois. 500 jumentas. O que tem dentro de Jó? 7.000 ovelhas e 10 filhos. Levaram tudo isso. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem, olha as virtudes, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviaram e convidaram as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus? E blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens? A ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu à presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse:
Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saiu do ventre, e de minha mãe eu o tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga. Chaga, né? Aqui é o tumores malignos. De uma chaga. Essas chagas são tumores malignos. De uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida? Assim fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, e Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo, e levantando-se de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros, vapores do dia os espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas no céu, crepúsculo que espere a luz, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei.
Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para ali edificavam casas nos lugares assolados. Ou sou o príncipe que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura. E cavam em procura dela, mais do que teus tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura, porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Então é interessante aqui no livro de Jó. Então Jó perdeu tudo, né? Nós podemos ver a virtude, a tentação, as perdas de Jó, né? Aqui a gente pode ver. Levaram 500 juntas de boi de Jó, e era o seu gado. Levaram 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então levaram 500 juntas de boi, 500 jumentas, 7.000 ovelhas. Então Jó perdeu tudo isso e ainda continua adorando. Ó. Levaram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Forte, né? Glória a Deus. Agora, Romanos, isso nós lemos o capítulo 6, 7, 8, 9 e 10 de Esther, 1, 2 e 3 de Jó. Faltam 2 agora. Romanos, capítulo 7 e 8. Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 1, 48 de 100. Deixa eu marcar aqui. Então no 49º dia nós vamos continuar o capítulo 4 de Jó. Amém? Depois eu vou deixar isso aqui para a segunda parte. Só faltam 2 capítulos. Amém? O capítulo 7. Capítulo 7. E o capítulo 8. Amém? Capítulo 7 e o capítulo 8, só falta. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta live, onde lemos a Bíblia, lendo a Bíblia em 100 dias, 48º dia de 100. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa primeira parte, só faltam agora 2 capítulos, meu Pai. Nós vamos dar sequência, durante o dia. Nós vamos finalizar esses 2 capítulos, segundo a sua vontade e o seu querer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe.